A mini revitalização da Ferrari na Fórmula 1 é verdadeira ou é só mais um falso amanhecer para a equipe mais famosa da Fórmula 1? As consecutivas poles e a primeira vitória do ano, quebrando a sequência perfeita da Red Bull em 2023, indicam uma forte reviravolta. A equipe, que estava estagnada há poucas semanas, já está projetando um carro muito diferente para 2024. O que está impulsionando a Ferrari e o quanto essa melhoria é efetiva vai influenciar o restante da temporada e sinaliza tendências para o ano que vem. A vitória de Carlos Sainz em Singapura surpreendeu mais que o desempenho no GP da Itália, marcado por pole e pódio, uma vez que a Ferrari tem sido mais competitiva em pistas com pouco downforce. A escuderia priorizou o baixo arrasto aerodinâmico na corrida em casa. Em Monza, a equipe se deu todas as chances de ir bem. Além disso, Charles Leclerc brilhou em corridas de rua nesse ano. Ele fez a pole no Azerbaijão e ficou a 1/10 de fazer o mesmo em Mônaco. O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, brincou dizendo que o SF23 se destaca em cenários extremos, tanto de baixo downforce quase sem curva, quanto de alto downforce com curvas curtas que exigem mudança brusca de direção e bom desempenho nas zebras. Em resumo, é muito do que a Ferrari gosta e nada do que ela não gosta, como curvas longas, vento e temperaturas de pista flutuantes, por exemplo. Dominar um fim de semana difícil para a Red Bull estava dentro do alcance da Ferrari, considerando a hierarquia da temporada. Foi o que Vasseur insinuou quando disse que qualquer avanço que a Ferrari possa ter feito talvez valha meio décimo na qualificação, mas não mudou a hierarquia. Afinal, a Ferrari estava competindo com Mercedes e McLaren e não muito à frente delas. Então, foi apenas uma combinação perfeita de bons fatores? Em certa medida, sim. A Ferrari surpreendeu em Singapura, mas a equipe não achou que foi uma surpresa total. O desempenho surgiu em meio às expectativas para o ano que vem. A Ferrari chegou ao topo do desempenho apenas algumas semanas depois da pior corrida dela na temporada. Foi em Zandvoort, outra pista de alto downforce. Isso sugere que ela pode ter tido alguns progressos reais. Vasseur disse que, na Holanda, teria sido difícil imaginar que a equipe chegaria tão bem a Singapura. Então, o que mudou? Parece que algumas lições foram tiradas de Zandvoort e Monza. São pistas com níveis muito diferentes de downforce. Isso proporcionou equilíbrio ao carro desde o início em Singapura. Leclerc falou em uma mudança de abordagem. Sainz também evoluiu na preparação pré-corrida, se destacando desde a primeira volta rápida na Itália e depois em Singapura. Isso permitiu que a Ferrari começasse com tudo nessas corridas e pudesse aproveitar circunstâncias que destacaram os pontos fortes do carro e mitigaram as fraquezas. Não tem solução mágica. Tudo isso vem junto com os esforços para melhorar as deficiências aerodinâmicas e a performance inconsistente. Esses problemas foram percebidos já na segunda corrida do ano na Arábia Saudita. Como Vasseur disse, para cada grande passo na Fórmula 1, você primeiro precisa dar muitos passos pequenos. Isso levanta uma questão: o que a Ferrari fez em Zandvoort e o que ela aprendeu? A Ferrari sacrificou o FP1 para fazer testes buscando entender a discrepância entre o desempenho com alto e baixo downforce, e daí coletou dados. Há duas teorias sobre isso. Uma é que a Ferrari ajustou alguma coisa no setup mecânico, como suspensão, para estabilizar o carro e neutralizar a asa traseira instável que ambos os pilotos vinham criticando, sobretudo Leclerc. A Ferrari tinha introduzido algum substerço para conter a instabilidade traseira sem precisar prejudicar muito o desempenho. A outra teoria está relacionada à única atualização que a Ferrari trouxe para Singapura. Foi uma aba do aerofólio dianteiro reprojetada. Ela visava a melhorar a eficiência do carro em uma ampla gama de balanços aerodinâmicos. Esse ponto pode ser revelador. Sugeriu-se que, em Zandvoort, a Ferrari descobriu que a asa traseira de maior downforce criava muito substerço, o que atrapalhava o equilíbrio com o aerofólio dianteiro. Isso significava voltar a uma asa traseira de menor downforce, o que causava mais instabilidade traseira, especialmente em curvas longas. Desempenhos como o de Singapura nunca são resultado de um só fator. Porém, conseguir poles seguidas e corridas melhores em circuitos tão diferentes sugere que a Ferrari está conseguindo entender melhor o carro. Talvez uma plataforma mecânica melhor e um equilíbrio aerodinâmico mais forte e estável signifiquem que a Ferrari está começando a aproveitar todo o potencial do SF23. Ela tinha conseguido isso em momentos isolados da temporada, mas nunca de forma consistente. A Ferrari tem se agarrado ao potencial do carro na hora de analisar as falhas de 2023.
talvez seja só o início da concretização desse potencial. É provável que, se a Ferrari voltasse a Zandvoort e corresse o GP da Holanda novamente, tendo em mãos o conhecimento e o carro que tinha na Itália e em Singapura, ela teria enfrentado menos dificuldades. Mas a gente está falando de uma transformação? Provavelmente não. A Ferrari ainda parecia vulnerável diante da Mercedes e até da McLaren em Singapura. Então, ainda restam dúvidas sobre a gestão de pneus. Ainda não vimos provas de que o SF23 melhorou ao lidar com ventos cruzados em curvas longas, onde a transição entre pressão de freio e bloqueio de direção é mais pronunciada. E também ao lidar com as flutuações de temperatura da pista entre as sessões. Suzuka será um teste crucial para verificar se essas limitações continuam. Seria prematuro assumir que a Ferrari agora é uma concorrente constante à pole position e à vitória em todas as pistas. Isso pode representar outro falso amanhecer para a Ferrari, que tem deixado a desejar faz tempo. Talvez indique mais um pouco da instabilidade da Ferrari no ano e da dificuldade de prever se o carro será bom em determinados circuitos. Mas a ideia de surgir um novo desafio frequente para a Red Bull é atraente, então não custa sonhar. Leclerc é visto como o mais rápido da dupla ferrarista, mas Sainz também é rápido. Aliás, nas duas últimas corridas, ele mostrou que é capaz de ser o mais rápido quando as condições são favoráveis a ele. Então, por que Sainz é que tem se destacado? O espanhol tem conseguido dominar o carro como não conseguiu fazer em 2022. Ele está pilotando bem e nesse ano aproveitou as férias de verão para mergulhar em alguns detalhes com o time de engenheiros. Isso permitiu a ele iniciar os fins de semana com o pé direito desde a Holanda. Apesar dos altos e baixos da Ferrari, Sainz vive uma boa fase. Mas por que não Leclerc? Talvez seja uma visão simplista, mas tudo se resume ao fato de que a Ferrari se tornou um carro melhor ajustado mecanicamente. Claro, ele ainda apresenta algumas características aerodinâmicas desagradáveis. A instabilidade na traseira significa que o carro está na corda bamba em certas pistas, e Zandvoort foi um ótimo exemplo disso. Nessas condições, Leclerc pode ser muito rápido, mas também pode ser o piloto que mais sofre as consequências. Ou ele passa do limite e bate, ou ele pilota com mais cautela, porque tentar encontrar o limite pode ser um risco muito grande. Talvez Sainz não tenha sido visto como um piloto sensacional em alguns momentos antes do recesso de verão, mas ele conseguia lidar melhor com essa fronteira do limite. Ele agora está mais conectado com o SF23 do que Leclerc, em parte por causa das mudanças que a Ferrari fez. O espanhol foi o melhor ferrarista em apenas 4 classificações antes da pausa de agosto, mas ele melhorou muito aos sábados depois do reinício do campeonato. Em Zandvoort, enquanto Leclerc lutava com a falta de equilíbrio da Ferrari, Sainz pegou o carro pelos chifres e o colocou na 6ª posição do grid. Tanto na Itália quanto em Singapura, Sainz teve uma pequena vantagem na classificação sobre Leclerc e ampliou essa vantagem na pista. A explicação para isso está, em parte, nas características do carro. A Ferrari focou em superar a inconsistência e a instabilidade depois do recesso. Isso resultou na introdução de uma certa dose de substerço, o que joga contra Leclerc e favorece o estilo de Sainz. A forma atual de Sainz e um carro que não se adapta ao estilo de Leclerc está forçando o monegasco a explorar mais a adaptação da própria técnica de pilotagem. Quando ele acerta o carro para ter um pouco de sobresterço, que é como ele prefere, o carro fica imprevisível por causa das inconsistências aerodinâmicas. Já o substerço tem um efeito calmante e, portanto, funciona como um bom meio termo. Como resultado, Leclerc assumiu o papel de escudeiro em Singapura e fez isso bem. Alguns podem até achar que ele foi prejudicado porque sacrificou a própria corrida em prol do resultado da equipe, mas foi o próprio Leclerc que se colocou nessa situação ao não ir bem na classificação. Se Leclerc não tivesse feito o jogo de equipe em Singapura, a Ferrari poderia não ter vencido, mas cabe a Leclerc garantir que, se outra oportunidade surgir, ele seja o cabeça da equipe e não um mero coadjuvante.